Olá, tudo bem? Então vamos retomar agora a continuidade da disciplina Meio Ambiente e Sustentabilidade. Nós temos nessa unidade 1 a questão ambiental e os fundamentos da educação ambiental. Vamos trabalhar esses tópicos, concepções do meio ambiente, a questão ambiental contemporânea, educação e meio ambiente, educação ambiental histórico, princípios e fundamentos, e educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Finalmente, tem 6 pilares da sustentabilidade. Aqui nós temos o planeta Terra, coloquei alguns ciclos, ciclo da água, ciclo do carbono, atmosfera, e gostaria de destacar justamente isso. O nosso planeta singular, até hoje a ciência não encontrou um planeta com essas características tão propícia à vida. Existe uma relação de interdependência muito grande entre a geosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera. Essa interdependência é fundamental para nós entendermos a crise atual, a crise climática atual, a crise ambiental atual, e perceber que nós devemos pensar o meio ambiente não só localmente, mas tendo essa visão também do Estado, da nação, enfim, uma perspectiva global da questão ambiental. Aqui eu tenho alguns dados que mostram o crescimento populacional. Então, se nós pegarmos aqui no ano zero, nós temos aí em torno de 300 milhões de habitantes. Depois, se aproximando do ano 2000, principalmente aqui também depois da Revolução Industrial, em torno de entre 1700 e 1800, a população começa a crescer significativamente. No ano de 2019, nós temos em torno de 7 bilhões de habitantes, e a projeção para 2011 em torno de 11 bilhões. Hoje nós estamos em torno de 8,5 bilhões. Então, observe, em questão de 200 anos, nós passamos de 1 bilhão para 8 bilhões e meio. Isso nos ajuda a explicar por que a crise ambiental e a educação ambiental é mais recente? Justamente porque essa explosão populacional exige uma produção maciça de bens de consumo. Então, aqui um pequeno resumo. A partir ali de fim da Idade Média, começa o Renascimento, que dá origem à Revolução Científica, à Revolução Industrial, e o capitalismo, que toma conta como modelo econômico, modelo de produção em massa. Então, a Revolução Industrial, Inglaterra, em 1750, foi um marco fundamental, justamente pela escala, produção em larga escala. Então, está aí produção em massa, produção de riqueza e renda, principalmente também depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas também produziu desigualdade de capital, renda. Tivemos o aumento populacional, que está na base de toda essa transformação também, e a globalização. Então, são mudanças significativas que ajudam a explicar porque a questão ambiental chegou à situação atual. Então, justamente o que eu gostaria de trazer aqui é que antes da existência do ser humano, nós tínhamos atmosfera, geosfera, biosfera e hidrosfera. Havia fluxo de matéria e energia entre essas esferas. A natureza nunca foi estática, ela sempre foi dinâmica. Mas havia um equilíbrio natural. E com o surgimento do Homo sapiens, hoje com 8,5 bilhões, esses fluxos de matéria e energia sofreram grandes alterações. Por exemplo, no caso do petróleo, ele é retirado da geosfera, usado como combustível, e o CO2 vai para a atmosfera. O CO2 na atmosfera é um dos responsáveis pelo aquecimento global. Então, os fluxos foram modificados, rompendo os equilíbrios naturais. Uma reação a isso tudo foi o surgimento do Clube de Roma, uma associação de cientistas, pensadores, que emitiu um relatório em 68,
publicou um livro, Limites do Crescimento, em 72. Isso tudo é a origem, a gênese da consciência ambiental. Depois nós tivemos a fundação da ONU. Isso permitiu a Conferência de Estocolmo em 72, a Comissão Brundtland em 87. Aqui surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 2015 tivemos a Agenda 2030, que deu origem aos 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a capa do livro original. Então aqui nós estamos demonstrando também essa nascimento, a gênese da consciência ambiental. Ou seja, a Terra é capaz de sustentar esse modelo da Revolução Industrial, do capitalismo, ou existe um limite? Então, em 45 foi formada a Organização das Nações Unidas. Em 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é importante porque depois a gente vai perceber que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos também inclui a ecologia. O ser humano tem direito à saúde, à educação, mas tem direito ao meio ambiente ecologicamente saudável. Em 72 foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, então veja que é um processo histórico. Aqui a letra está pequena, mas depois vocês vão poder observar com mais calma. Pois linha do tempo das convenções ambientais e alguns marcos importantes. Então, 72 a Convenção de Estocolmo. Aqui nós temos, entre 83 e 87, o relatório Brundtland, que eu comentei que esse conceito de desenvolvimento sustentável ele ganha grande força a partir desse relatório. Tivemos o Protocolo de Kyoto em 97. Nós tivemos a ECO 92, Rio 92, onde nasceu a Agenda 21, importante, um marco importante. Em 2002, a Rio +10. Aqui nós tivemos, em 2015, a Agenda 30, que foi responsável pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, patrocinado pela PNUMA, que nós já vimos, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Bom, daquele relatório Brundtland surge o conceito de sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, justamente, a sustentabilidade ela tem como eixo principal o pacto intergerações. Nossos filhos, netos, ou seja, as gerações vindouras, elas terão condição de usufruir dos ecossistemas, da natureza como nós usufruímos hoje? Essa é a grande pergunta do desenvolvimento sustentável. E temos aqui o tripé da sustentabilidade. Então, nós temos o social, o ambiental e econômico. Essas três esferas devem se conversar para que a gente tenha um ambiente ecologicamente saudável, uma economia sustentável, não predatória, e a questão social, igualdade, equidade social, isso tudo geraria o desenvolvimento sustentável. Coloquei aqui também mais uma linha do tempo da evolução da consciência ambiental. Então, década de 70, consciência ecológica, poluição industrial, década de 80, sustentabilidade e proteção da camada de ozônio, 90, clima, biodiversidade e diversificação. 2000, desenvolvimento sustentável e equidade global. 2010, acordos climáticos e economia verde. 2020, emergência climática e transição justa. Então, alguns itens, também alguns conceitos chaves que avançaram aí ao longo das últimas décadas, envolvendo a questão ambiental. Um marco importante que eu considero foi a Constituição de 1988.
no artigo 225, é a primeira vez que surge o tema ecologia e meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então veja que isso tudo surge a partir de todo um histórico de consciência ambiental que nasceu lá na década de 60. E no seu parágrafo 1º, inciso 6º, a Constituição determina expressamente que é dever do poder promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a consciência pública para a preservação do meio ambiente. Extremamente importante. Nesse quadro, então vocês vão observar com mais cuidado os principais eventos da educação ambiental no mundo. Então, desde 48 aqui, criação da União Internacional para a Conservação da Natureza, a primeira organização internacional voltada à conservação da natureza. 62, a publicação do livro Primavera Silenciosa, de Raquel Carlson, um livro que começa a fazer denúncias sobre a poluição, sobre o efeito da poluição, sobre a ecologia, foi um marco. E aí vem vários outros marcos. Um que eu gostaria de destacar, 75, a Carta de Belgrado define metas, objetivos e princípios da educação ambiental em nível mundial. A Conferência Intergovernamental de Tbilisi considera o principal marco teórico da educação ambiental, estabelece princípios, objetivos e diretrizes ainda utilizados atualmente. Aqui o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, o nome do relatório, populariza o conceito de desenvolvimento sustentável. Aí vem em 92, aqui em 2002, Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, e depois também vem aqui na parte final, nos anos atuais, a década da educação. Então, essa tabela aqui é interessante, que mostra também alguns eventos, não todos, que são marcos da consciência ambiental, da educação ambiental. Conferência de Tbilisi, que aconteceu em 77, tem aqui resumo dos princípios e objetivos. Então, objetivos, aconteceu Tbilisi, Geórgia, antiga Rússia, 77, patrocinado pela PNUMA. E nós temos aí a Conferência de Tbilisi com os objetivos: consciência ambiental, conhecimento, atitudes e valores, habilidades para agir e participação cidadã. Princípios: visão integrada do meio ambiente, educação permanente, interdisciplinaridade, pensamento crítico, participação social, relação local-global, soluções de problemas reais. O legado da Conferência de Tbilisi. A Conferência de Tbilisi consolidou a educação ambiental como um processo permanente, interdisciplinar, crítico e participativo, voltado à formação de cidadãos capazes de compreender e transformar a realidade socioambiental. E no Brasil nós tivemos vários eventos importantes também que caracterizam aqui a política. Tivemos aqui em 99 a Política Nacional de Educação Ambiental, institui oficialmente a educação ambiental como componente essencial e permanente da educação nacional. Em 2012 nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, define a educação ambiental como prática contínua, interdisciplinar e integrada ao currículo. Em 2015, a Agenda 30, com o DS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, amplia a educação ambiental para a sustentabilidade global e cidadania planetária. E nós tivemos também, em 2022, atualidade, revisão e fortalecimento da educação ambiental e das políticas de educação ambiental. Então, a educação ambiental no Brasil evoluiu de uma preocupação conservacionista para uma abordagem crítica, interdisciplinar e voltada à sustentabilidade, à cidadania e à transformação social. Tivemos recentemente também a BNCC, e lá consta também a educação ambiental. Tem um tema com as seguintes diretrizes: não é uma disciplina, não é um componente curricular, é transversal, é um tema contemporâneo transversal, não é disciplina específica, deve estar presente em todas as áreas do conhecimento, desenvolve cidadania e sustentabilidade, promove pensamento crítico e participação social,
fundamenta-se no Programa Nacional da Educação Ambiental, como já citamos, e nas diretrizes curriculares nacionais. Objetivo: formar cidadãos capazes de compreender os problemas socioambientais e atuar na construção de sociedades sustentáveis. Trouxe aqui, por fim, as diferentes concepções do meio ambiente, aí dentro da Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9.795, de 1999. Então, aqui tem as diferentes concepções, né? Naturalista, antropogênica, conservacionista, sistêmica, holística, socioambiental, crítica. Então, são diferentes ênfases, diferentes propostas de concepções da natureza. Então, vejam a complexidade para você lidar com a temática ambiental, com a sustentabilidade, e muitas vezes grupos sociais têm ênfase numa ou noutra concepção. Importante destacar que a Política Nacional de Educação Ambiental adota uma visão integrada, sistêmica e socioambiental, entendendo o meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e econômica. Pessoal, essa foi uma abordagem geral da unidade 1. Vocês têm um material de apoio para estudar, vocês vão ver essa aula com mais detalhes, estudar os slides, e a gente vai aprofundando depois com exercícios, com o fórum, esses temas tão importantes. Eu agradeço a participação de todos e nos vemos na próxima unidade. E aqui, mais uma vez, a frase de motivação. Compreender a dimensão histórica e científica do meio ambiente, suas interações com o ser humano e a sociedade é condição essencial para a construção do desenvolvimento sustentável, também da educação ambiental, mediar esse processo. Grande abraço a todos.